vocês estão? Mais uma vez aqui no canal para falar da palavra de Deus. Amém? É um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Quero ser grato a Deus pela vida de cada um de vocês que tem interagido no canal, compartilhado. Você que é inscrito, Deus abençoe você grandemente. Amém? E hoje, segunda-feira, dia 20, amém? Vou deixar uma palavra bem breve para que você possa meditar nesta palavra. Amém? Você que é novo aqui no canal, eu me chamo Ailton da Silva Souza. Estou usando essa ferramenta para falar um pouco da palavra de Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Que você possa compartilhar com seu amigo, com alguém da sua família. Amém? Para ouvir a palavra de Deus. Amém? E o texto que eu vou deixar hoje se encontra em 1 Timóteo, seu capítulo 2. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo em diante. Amém? Pega a sua Bíblia aí se você tem. Amém? Para acompanhar o texto comigo. E diz assim a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, que diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Amém? Não sei se você já ouviu esta palavra, esse texto que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, onde Deus falou muito ao meu coração a respeito desse texto. Eu meditando na palavra para deixar uma pequena mensagem aqui no canal, para fazer mais um vídeo falando da palavra de Deus. E eu pude extrair alguns pontos desta mensagem. Amém? Espero que você fique até o final para acompanhar a mensagem. Amém? Prometo que vou ser bem breve, porque é um texto muito pequeno e eu vou extrair alguns pontos para deixar para você meditar. Amém? Porque aqui o apóstolo Paulo vai estar dando instruções a Timóteo acerca da adoração, acerca de oração, acerca de súplicas. Ele está dizendo a Timóteo que nós devemos orar pelas autoridades, que nós devemos colocar diante de Deus todos os homens. Amém? Porque neste capítulo o apóstolo Paulo, servo de Cristo Jesus, está dizendo a Timóteo acerca da adoração e também sobre os nossos deveres de cristãos, que devemos orar pelas autoridades. E também ele diz que não há outro Deus e nem outro mediador entre Deus e os homens. Amém? Porque só existe um Deus, só existe um mediador, Cristo Jesus. Amém? E foi Ele que morreu naquela cruz por mim e por você. Amém? E o tema desta mensagem eu pude extrair desse texto que Deus falou no meu coração. Não há outro Deus. Amém? Não há outro Deus. Este é o tema da mensagem de hoje. Amém? Não há outro Deus. Glória a Deus. E o primeiro ponto que eu pude extrair do versículo 1, que diz: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas,
orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Glória a Deus. Eu pude extrair que o texto falou ao meu coração. O nosso papel é orar e suplicar a Deus pela vida dos homens. Esse é o nosso papel como igreja do Senhor, como cristãos aqui na terra. Nós devemos orar pelos homens, pelas vidas que se encontram em trevas, que se encontram perdidos neste mundo. Nós devemos suplicar a Deus, pedir misericórdia a Deus pelas essas vidas. Amém? Esse é o nosso dever de cristãos, não de apontar, de acusar, porque quem faz isso é o inimigo de nossas almas, que a todo momento ele quer nos acusar, ele quer nos apontar, mas o nosso dever como cristãos, como filhos de Deus, devemos orar e suplicar a Deus pela vida desses homens, dessas pessoas. Amém? E no versículo de número 2 diz assim, que nós devemos orar e suplicar pelos reis e por todos os que exercem autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Que o texto diz no versículo de número 2, que nós devemos orar pelas autoridades. Amém, irmãos? Que nós vemos neste tempo que nós vivemos, o tanto que as autoridades se corrompem, o jeito que as autoridades governam o país, mas o nosso dever é orar, pedir misericórdia a Deus pela vida dessas pessoas que exercem autoridade. Amém? Eu coloquei neste segundo ponto, devemos orar pelas as autoridades do nosso país. Amém? É o meu papel e o seu papel colocar essas pessoas diante de Deus, para que Deus venha se utilizar dessas pessoas, que essas pessoas possam sentir o temor de Deus e possam estar fazendo as coisas certas. Amém? Mas nós também temos que entender que tem coisas que vem acontecendo, nada mais é do que cumprimento da palavra de Deus. Quando nós paramos para analisar esta palavra que é poderosa, que é santa, nós vemos que a palavra de Deus se cumprindo nesses últimos dias, porque o Senhor diz, passarão céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. Amém, irmãos? Por isso, é o nosso papel orar pelas autoridades, mas nós devemos ter em mente que, independente da nossa oração pelas autoridades do nosso país, tem coisas que é cumprimento da palavra de Deus e nós não podemos fazer nada, somente pedir misericórdia a Deus pela vida dessas pessoas. Amém? E no versículo 3 vai dizer assim, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Quando nós colocamos a vida dessas pessoas diante de Deus, olha o que o Senhor diz. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Glória a Deus. Eu pude colocar aqui, Deus se agrada destes atos, porque é o desejo de Deus que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Glória a Deus. Porque continuando no versículo de número 4, que diz que deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus, que todas essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Porque quando eu e você nos dedicamos a colocar em oração esses homens que governam o nosso país, Deus se agrada quando nós praticamos esses atos, quando nós suplicamos diante do Pai pela vida dessas pessoas, Ele se agrada.
Por isso que eu e você venhamos colocar diante de Deus a vida dos governantes do nosso país. Amém? E no versículo de número 5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Glória a Deus. E eu pude extrair que diz assim: não tem outro Deus que possa nos salvar, nem outro mediador senão Cristo Jesus. Glória a Deus. Olha que texto poderoso, irmãos. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens só existe um mediador, Cristo Jesus. Glória a Deus. Agora eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus lá em João capítulo 14, versículo de número 6. Amém. João capítulo 14, a partir do versículo 6, que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o único caminho, irmãos. Não há outro. Para mim chegar até Deus, eu tenho que passar por Cristo. Não tem como eu me colocar diante do Pai se não passar por Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. É o texto que diz, né? Não sou eu que estou inventando isso. É o próprio texto que diz, o próprio Senhor falando para mim e para você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Fique com essa palavra. E para finalizar, no versículo de número 6, que diz assim: o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Glória a Deus, irmãos. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Aleluias. Não foi outro, irmão, que levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Foi Cristo Jesus que pagou um alto preço pela minha vida e por sua vida. Nós só estamos de pé hoje, nós só estamos com vida porque Cristo se entregou naquela cruz. Muitas vezes a gente vê tantas pessoas buscando outras maneiras de se chegar diante do Pai. Mas eu digo para você, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Porque foi Cristo que morreu na cruz por mim e por você. Não foi outro que morreu em nosso lugar na cruz, foi Cristo. Aquela cruz era para mim e para você. Os nossos pecados faziam separação de Deus. Mas Cristo veio ao mundo, sofreu por mim e por você. Pagou um alto preço por mim e por você. Por isso, hoje nós temos acesso à presença do Pai. Amém? Fique com esta palavra. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te dar conhecimento cada dia mais. É o que eu peço todos os dias da minha vida. Para que cada dia mais eu venha aprender da palavra de Deus. Porque quando mais eu me aproximo do Pai, quando mais eu busco a palavra de Deus, mais eu me aproximo dele. Amém? E para finalizar, uma pequena conclusão desta mensagem. Foi Cristo que levou sobre si as nossas transgressões e os nossos pecados. Não foi outro, não teve outro que fizesse desta maneira esse tamanho amor por mim e por você. Amém? Fique com esta palavra.
Que Deus possa dar uma semana para você abençoada. Que eu te digo nesta noite, busque conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, porque a palavra liberta, a palavra traz vida, amém? Quando eu e você nos dedicamos a buscar a palavra de Deus, o nosso conhecimento vai se abrindo mais, porque quando eu e você, nós deixamos de lado a palavra, qualquer coisa que alguém falar para mim, para você, a gente vai aceitar. Mas quando eu e você, nós paramos para ler a palavra de Deus e nós vemos como diz no texto de João 14,6, que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É aí que nós vemos quem foi Jesus, aquele que pagou um alto preço pela minha vida e pela sua. Não teve outro que teve a capacidade de se entregar naquela cruz, somente Jesus. Amém? Foi Ele que levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Amém? Fique com esta palavra, tenha uma semana abençoada por Deus, que você possa permanecer firme na presença de Deus. Continue debaixo da mão do Pai, porque se eu e você sair debaixo da mão do Pai, a gente se torna presa fácil para o inimigo. Continue debaixo da proteção de Deus, não saia, porque cada dia que se passa mais, irmãos, nós estamos vendo as coisas apertarem cada vez mais. Mas eu digo para você, se eu e você estivermos firmados na rocha, pode se levantar o que for, irmão. A gente vai estar firme porque nós estamos alicerçados na rocha. Amém? Fique com esta palavra, que você possa compartilhar com alguém esta palavra, porque eu creio, irmão, quando nós compartilhamos a palavra de Deus, vidas vêm ser impactadas, porque a palavra tem poder, a palavra tem autoridade. Amém? É essa mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer neste vídeo, neste canal. Amém? Que você possa meditar nesta palavra. Amém? Também colocar em prática, porque não adianta eu ouvir a palavra de Deus e não praticá-la. Amém? Fique com essa palavra. Deus te abençoe grandemente. E obrigado por estar fazendo parte desse propósito. Sou muito grato a Deus porque vocês têm divulgado o canal, têm se inscrevido no canal. Amém? Glória a Deus por isso, porque tudo que é para a glória do Senhor. Amém? Fique na paz. Até a próxima.